Olá amigos, que Deus abençoe a todos vocês nesse dia. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então aqui os anjos, eles estavam dando a instrução para as Marias, para que elas fossem até os discípulos de Jesus Cristo e elas dessem o aviso aos seus discípulos que Jesus ele tinha ressuscitado. Mas tem algo muito especial aqui, que especialmente elas deveriam dar esse aviso também para Pedro. E eu fiquei me perguntando, mas por que especialmente para Pedro, se Pedro ele fazia parte dos discípulos de Jesus? Pedro tem uma história muito conhecida. A palavra de Deus diz lá em Lucas 22, a partir do versículo 31, que o próprio Pedro, ele afirma a Jesus Cristo dizendo: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte e a prisão. Mas Jesus Cristo ele diz a Pedro: Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues. Então, o próprio Jesus estava já dando a orientação para Pedro. Pedro, na verdade, Pedro, você vai me negar. No momento em que eu estiver sendo condenado, no momento em que eu estiver preso, você vai me negar. Mas o Pedro talvez não deu crédito para aquelas palavras de Jesus naquele momento. Pois bem, foi justo o que aconteceu. No momento que prenderam a Jesus Cristo, no momento que levaram Jesus Cristo manietado diante do tribunal de Pilatos, a Bíblia diz que 3 pessoas acusaram o Pedro que Pedro andava junto com Jesus. Mas o Pedro ele havia negado, dizendo que ele nem conhecia tal homem. E na terceira vez que Pedro então ele nega Jesus, segundo a palavra de Deus, o galo ele canta. E nesse momento, Lucas 22, 61, a Bíblia diz que virando-se o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe tinha dito. Queridos, eu entendo que esse olhar de Jesus, neste momento em que Jesus estava sendo condenado, foi um olhar que causou um sentimento de remorso dentro do coração de Pedro. Talvez uma indignação, talvez uma culpa por ele ter negado a Jesus Cristo. E eu creio que isso estava espiritualmente matando o nosso irmão Pedro. Só que Jesus Cristo, quando ele olha para Pedro, Jesus Cristo ele não olha com um olhar de condenação. Ainda que Pedro tivesse negado a Jesus, ainda que eu esteja falando com uma pessoa que negou a Jesus Cristo numa reunião familiar, numa reunião escolar ou até mesmo numa reunião empresarial, dentro de uma empresa com seus colegas, negou a Jesus, o olhar de Jesus para essa pessoa que negou a ele não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor, é um olhar de que nós devemos entender que Jesus Cristo ele está no controle da nossa vida e que ele sabe de tudo o que há de acontecer e de tudo o que há por vir. Perceba, no terceiro dia, quando Jesus Cristo ele ressuscita, então as Marias estavam na frente do sepulcro e os anjos dão a instrução para elas dizendo, lá em Marcos 16, 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Queridos, olha só, há algo mais lindo do que esse, do que saber que o nosso Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou? Agora perceba só a importância que Jesus Cristo estava dando para Pedro. Por quê? Porque o Pedro ainda estava precisando ser tratado do coração. Por isso que a palavra de Deus diz, ide e dizei aos discípulos e especialmente a Pedro. Queridos, por que você acha que o Senhor falou o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro ele precisava dessa reafirmação. Ele precisava dessa confirmação de que Jesus havia ressuscitado. Porque eu tenho certeza que Pedro ele seria perdoado e restaurado pelo Senhor. Quer saber? Deus vai perdoar e restaurar você também.
Que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. E esse é o olhar do nosso Deus para todos nós. Queridos, e eu quero fazer uma oração por você neste momento. Feche os teus olhos e põe a mão junto ao coração. Senhor meu Deus, eu oro, Deus, nesse momento, pela vida, meu Deus, dessas pessoas que têm um sentimento de remorso, que têm um sentimento de culpa por um dia ter se desviado, talvez até ter negado Jesus dentro de um ônibus, meu Deus, no trem, numa viagem ou qualquer reunião que seja, Pai, meu Deus, e que essas pessoas elas venham entender que o olhar de Jesus Cristo para elas não é um olhar de condenação, mas é um olhar, meu Deus, que tem o controle de toda a nossa vida e que sabe das nossas falhas e de tudo aquilo, meu Deus, que nós erramos. Mas esse olhar, meu Deus, é o verdadeiro amor do Senhor por todos nós, Pai. Então que nós venhamos receber, Deus, essa palavra e venhamos receber o perdão, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas nesse dia, Pai. E a partir disso, Pai, que o Senhor abençoe, cure, meu Deus, os que estão doentes, aqueles que estão, meu Deus, enfermos, aqueles que estão com problemas sentimentais, depressivos, angustiados, tristes, liberte-os, Jesus, eu te peço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus.